Você é nutricionista e vai fazer o concurso da EBSER? Fica comigo até o final que esse vídeo é para você. Olá, o tema de hoje é questões comentadas do concurso da EBSER. Para quem não sabe, a EBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e é ela que gere os hospitais universitários brasileiros. Então, agora em dezembro de 23, nós teremos um grande concurso nacional da EBSER que selecionará milhares de empregados públicos aí pelo país, dentre eles, muitos nutricionistas. Então, se você é nutricionista ou futuro nutricionista e vai fazer esse concurso ou está se preparando para futuros concursos, esse vídeo é para você. Porque eu peguei as questões relacionadas à nutrição do último concurso da EBSER, que foi o concurso de 2022 da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, e aqui estou comentando sobre algumas questões. Não dá para falar de tudo, então eu trouxe algumas que julguei super interessante para comentar com vocês. Então desde já, se você está conhecendo o canal hoje, já peço para você seguir, curtir, compartilhar, deixar seus comentários, deixar suas dúvidas, que isso ajuda bastante o canal. Então, antes de mais nada, vamos logo para a primeira questão. A primeira questão, que é a questão 40 do concurso, ela diz: as leis da nutrição foram desenvolvidas por Pedro Escudeiro em 1937. E, professor, agora a gente vai ter que relembrar conceitos lá do primeiro semestre, do primeiro ano, quando os professores lá da nutrição básica, da nutrição e profissão, falaram para você das leis da nutrição. Você achou que você nunca iria usar isso, pois o concurso cobrou as leis da nutrição. Então a gente vai relembrar agora o que são. A gente tem a lei da quantidade, que é aquela que diz que os nutrientes devem ser ingeridos de acordo com a quantidade, tá, que a gente precisa ao longo do dia. A lei da qualidade. A lei da qualidade é aquela que diz que os nossos alimentos devem ser de qualidade nutricional. Então, alimentos mais voltados ao in natura, ainda nessa época não tinha tanto esse conceito que o Guia Alimentar trouxe, mas era a questão de que a nossa alimentação fosse boa, fosse de qualidade. A lei da harmonia. A lei da harmonia é aquela que diz que os nutrientes devem estar em harmonia. Então, por exemplo, carboidrato, proteína e gordura devem estar ingeridos de maneira harmônica. Nada com muito de outro e pouquíssimo de outro. Ou zerar um nutriente e o outro lá nas alturas. Não. As leis da nutrição dizem que elas devem estar em harmonia. E por último, a quarta lei, que é a lei da adequação. Essa é a lei mais fácil de lembrar, porque a lei da adequação, ela adequa, ou seja, você deve adequar as necessidades nutricionais para cada situação, para cada fase de vida. Então, as crianças têm uma necessidade diferente da dos idosos, para cada sexo, para cada gasto energético, para cada tipo de poder aquisitivo ou tipo de atividade física. Enfim, a nutrição ela deve ser adequada para cada perfil que você esteja atendendo. Então, com base nessas 4 leis, a gente já consegue agora responder a questão. Vamos para as afirmativas. 1. A lei da harmonia diz respeito ao equilíbrio que deve haver na ingestão dos alimentos e, consequentemente, de nutrientes. Correto. É aquela lei onde os nutrientes devem estar harmonizadamente distribuídos, né? A questão 2 diz: a lei da adequação traz que a dieta deve ser individualizada, levando em considerações os fatores que interferem no cálculo, como peso, gasto energético, poder aquisitivo, disponibilidade de alimentos, bem como estado fisiológico do indivíduo. Corretíssimo, essa é a lei da adequação. Adequar para cada situação. E a questão 3 diz: a lei da qualidade diz que a dieta deve ser baseada no consumo de alimentos orgânicos, não transgênicos e livres de gordura trans. Bom, hoje a gente já conhece esses conceitos de orgânico, de não transgênico, enfim. Mas você acha que lá na década de 30 isso era tão difundido a ponto de termos uma lei para falar disso? Não, né? A lei da qualidade, ela diz que a alimentação ela deve ser saudável,
mas ela não assume esses conceitos que a questão traz. Então, a 3 era falsa. Questão correta, então, 1 e 2, letra C de casa. E detalhe, gente, cuidado com os gabaritos que vocês veem na internet, porque essa questão, a resposta foi mudada após recursos, porque no gabarito original trazia a questão D de dado. E depois, após os recursos, foi oficializada a questão C como a correta. Próxima questão. Essa fala de digestão. Uma das coisas que as bancas sempre cobram é a questão de digestão e absorção. Então tome muito cuidado com isso, estude bastante onde é que é digerido cada coisa. Então, um conselho de professor nutricionista: sempre saiba onde cada nutriente é digerido. Onde é que começa a digestão do carboidrato, onde é que começa a digestão da proteína e onde é que começa a digestão dos lipídios, tá? Mas do ponto de vista dessa questão é um pouquinho diferente. Olha só. Peptídeos e aminoácidos, que são as proteínas, gerados na digestão gástrica, né, das proteínas, atuam como estimulantes da secreção de... Aí ela pergunta o que é. Por células endócrinas epiteliais presentes no intestino delgado, particularmente no duodeno. Então vamos lá. O que é gerado no duodeno a partir da digestão de peptídeos e de aminoácidos? A gente tem como correta essa questão a letra B de bola. Sim, a colecistoquinina. A colecistoquinina é uma substância produzida no duodeno, lá no seu intestino delgado, na primeira parte, quando chega a proteína. Então, a partir do momento que o alimento sai do estômago e chega no duodeno, essa presença dos peptídeos e aminoácidos que foram já parcialmente digeridos lá no estômago, um pouquinho acima, quando elas chegam lá no duodeno, elas estimulam a liberação da colecistoquinina. Tanto é que a colecistoquinina é um dos fatores que faz a sua vesícula biliar também contrair. Lembra disso? Acho que você lembra disso mais da colecistoquinina na digestão da gordura, fazendo a vesícula contrair, do que esse fator dela, né? Mas sim, ela é a questão que estava sendo pedida aqui, letra B, colecistoquinina. Professor, resumindo, quem são os outros? Pepsinogênio é a forma inativa da enzima pepsina. Elas estão presentes lá no estômago para ajudar na digestão da proteína. É ela que faz essa digestão aqui, ó. Digestão da proteína é feita pela pepsina, que é liberada sob a forma inativa primeiro de pepsinogênio. Pitialina, esse nome engraçado aqui, também é a alfa-amilase salivar. Ela inicia a digestão dos carboidratos, mas na boca. Tá? Então não tem nada a ver aqui com proteína. E o glucagon é o hormônio antagônico, ou seja, contrário à insulina. Tá? Então são hormônios diferentes aí de ação. Então não tem nada a ver com a questão, a correta, letra B, colecistoquinina. Próxima questão, fala de minerais. A questão 43 do concurso dizia o seguinte: com relação às funções desempenhadas pelos minerais no organismo, assinale a alternativa correta. Letra A. O iodo é importante para a coagulação sanguínea e transmissões de impulsos nervosos. Não tem nada a ver. O iodo, ele faz parte da formação dos hormônios tireoidianos. Lembra deles? T3 e T4? Que quando baixos podem dar o hipotireoidismo, por exemplo. Então não tem nada a ver aqui a questão. A A é falsa. Letra B. O ferro é o principal mineral utilizado na síntese dos hormônios tireoidianos. Aqui é o iodo, né? Hormônio tireoidiano, lembra deles? T3 e T4. Não é o ferro, é o iodo aqui. Letra C. O zinco é o principal cofator na mineralização óssea e dos dentes. Quem que faz esse processo aqui? Quando a gente pensar nos dentes, podemos pensar também no flúor, mas eu acredito que essa questão esteja muito mais relacionada ao cálcio. Tá? Então não. Letra D. O sódio é necessário para a produção de enzimas que neutralizam os radicais livres, sendo um dos mais importantes antioxidantes. Também não.
Aqui a gente pode pensar em antioxidante como a vitamina C, a vitamina A, mas não o sódio. O sódio ele não tem essa função antioxidante para radicais livres. E letra E, o potássio é essencial para a contração da musculatura cardíaca. Correto, era a letra E. Pensou em potássio, lembrem de contração de musculatura. Tá? Potássio tem muita relação sim, letra E, a correta. Próxima questão. A tracinho é um micronutriente importante na síntese de colágeno e potencializa a absorção do ferro. Vamos lá. Biodisponibilidade de nutrientes, questão de absorção de nutrientes. Quando vocês virem algo relacionado a ajudar a absorção do ferro, pensem imediatamente em um nutriente que é a vitamina C. A vitamina C é um grande potencializador da absorção do ferro de origem vegetal. O ferro de origem animal, aquele que vem das carnes, frango, peixes, mariscos, enfim, ele não precisa de um facilitador de absorção. Ele é melhor absorvido naturalmente. Já o ferro de origem vegetal, ele tem uma certa dificuldade para ser absorvido, por isso que ele precisa de um ajudante, que no caso é a vitamina C. Só aqui já matei a questão, mas vamos ver o restante. Está presente em vegetais folhosos e frutas. Sim, exemplo de vitamina C clássico, você perguntar para qualquer pessoa, laranja, né? Caju, acerola, fontes ricas de vitamina C. E a sua deficiência pode levar ao escorbuto. Aqui não resta mais dúvida nenhuma. Falou de escorbuto, que é aquela doença que pode afetar as gengivas, não tem outro a não ser a vitamina C, né? E a cicatrização deficiente de feridas. Tanto é que suplementos que ajudam na cicatrização de feridas também são enriquecidos de vitamina C. Então, assinale a alternativa que representa essa vitamina, corretamente, letra E, vitamina C. Próxima questão, ela fala de nutrição hospitalar. Então, para quem é fã, como eu, né? Para quem não é fã, tem que aprender também para poder passar no concurso, né? Então, a avaliação global subjetiva, ou também conhecida como ASG, AGS ou ASG, avaliação global subjetiva ou avaliação subjetiva global, ela é uma das principais ferramentas utilizadas para o diagnóstico nutricional, especialmente de pacientes hospitalizados. Então, ela é largamente utilizada para essa avaliação nutricional em diversas condições clínicas. Em relação aos aspectos que fazem parte da ASG, considere as afirmativas abaixo. Então, reparem que a banca, no caso IBFC, ela não cobrou para você fazer uma avaliação subjetiva de um paciente. Porque isso, como ela é subjetiva, ela vai muito da interpretação de cada nutricionista. Mas a banca cobrou o que compõe a ASG. Então isso é uma coisa que o nutricionista precisa ter clareza na hora que ele vai fazer uma avaliação subjetiva, por mais que seja subjetiva, ela tem que obedecer a alguns pontos. Então quando a gente pensa na ASG, que é uma ferramenta de diagnóstico, de avaliação nutricional e não de triagem, como muitos pensam, de diagnóstico, né? Ela é composta de alguns tópicos. Vamos relembrar aqui quais são eles da ASG. Primeiro tópico, perda de peso. Então a perda de peso é extremamente importante. Quando você for, se você atuar em hospital, por exemplo, quando você for perguntar para o seu paciente qual é o peso dele, quando você for pesá-lo, é muito importante que você tenha duas informações. Qual é o peso que ele tem hoje e qual é o peso que ele tinha antes, o peso habitual, o peso que ele mantinha, o peso que ele tinha antes de ficar doente, né? Então é sempre importante que você tenha essas duas informações para você ter uma noção de quanto que esse paciente perdeu peso e se ele realmente perdeu. Essa é uma informação extremamente importante. Então, perda de peso faz parte da ASG. Um outro ponto que também faz parte da ASG é ingestão alimentar. Verificar o quanto esse paciente está comendo. Quanto que esse paciente está comendo? Ele está comendo tudo? Está comendo metade? E é sempre bom a gente fazer a comparação com o quanto que ele comia antes. Porque às vezes o seu paciente come pouco, mas ele está acostumado a comer pouco. Ele não reduziu a ingestão. Essa é uma informação importante.
Porque se ele come a mesma quantidade que ele comia antes, ótimo, é um ponto que eu não preciso considerar tanto. Agora, se ele comia muito bem e agora não está comendo quase nada ou comendo muito pouco, é uma informação que a gente julga bem importante aqui na ESG. Outro ponto, presença de sintomas gastrointestinais. Vou abreviar aqui por gastrointestinal. Ou seja, diarreia persistente, constipação persistente, náuseas, vômitos, êmeses, né, que podem dificultar a ingestão alimentar dele. Também é um ponto que faz parte da ESG. Outro, a própria doença. Doenças de estresse metabólico, como câncer, AIDS, doenças que vão exigir cirurgias, né, um paciente gravemente doente, são pontos que necessitam ser considerados também. Algumas doenças vão exigir mais do organismo do que outras, né? Outro ponto, capacidade funcional. O quanto que esse paciente tem de função? Hoje em dia a função tem sido muito observada e estudada. Será que esse paciente consegue ir ao banheiro sozinho? Consegue levantar da cama sozinho? Fazer as suas atividades? Ou ele adquiriu um grau de dependência que ele precisa de outras pessoas para fazer as atividades diárias? Então esse ponto também é considerado na ESG. E por fim, a avaliação corporal. Nessa avaliação corporal são identificados principalmente perda de massa magra e perda de gordura, né? Assim como a própria face do paciente, a região da clavícula, a região das costelas, das pernas. Então esse paciente perdeu ou não perdeu massa magra ou gordurosa, também é um ponto que a gente avalia. Então, diante de tudo isso, o nutricionista vai jogar tudo no liquidificador e fazer uma avaliação desse paciente por meio da ESG. Agora a gente consegue resolver a questão. Vamos lá? Questão número 1. Ponto número 1, né? Afirmativa. Faz parte da ESG a avaliação da massa muscular em áreas como clavícula, ombro e quadríceps. Correto? A gente precisa olhar nosso paciente, vai lá, verifica ele. Se você não tiver parâmetros anteriores, é sempre bom você perguntar para um acompanhante ou às vezes para o próprio paciente. Seu João, o senhor acha que o senhor perdeu músculo? O senhor acha que o senhor emagreceu? Tá mais fraquinho? Tá mais magro do que antes? Às vezes, gente, ele te mostra a foto e fala, olha, eu era assim, hoje estou assim. Então você consegue ter um parâmetro dessa perda. A avaliação da gordura subcutânea, como áreas como bíceps e tríceps, não só o músculo, mas também a gordura é avaliada, correto? Vocês vejam que é sempre bom a gente fazer também adipômetro, circunferências, dobras cutâneas, mas às vezes na falta desses objetos, né, como circunferência e adipômetro, você também consegue fazer uma avaliação. Próxima questão, a questão 47 do concurso IBFC da EBSER da Universidade Federal do Amapá. Aqui a gente já tem um caso clínico. Indivíduo adulto, do gênero masculino, vem para consulta nutricional com relato de emagrecimento, sendo que há um mês apresentava seu peso corporal de 60 quilos e atualmente é de 57, evidenciando um percentual de perda de peso de 5%. Olha só, mais importante do que o nutricionista conhecer a perda em quilos, é importante com que ele faça uma porcentagem, descobrir quantos por cento do peso esse paciente perdeu. Simplesmente de uma forma bem simples mesmo, vou relembrar vocês aqui, ó. Peso de antes, que é o peso habitual, menos peso de agora, vezes 100, dividido pelo peso de antes. Se você pega, por exemplo, 60 menos 57, vezes 100, dividido pelo 60, que era o peso de antes, aqui no caso da questão vai dar 5%. Então essa é uma perda de 5%. O mais importante do que você conhecer em quilos, anote bem isso, sempre é conhecer essa perda em porcentagem e em quanto tempo foi essa perda. E aqui a banca foi um pouquinho sacana, sabe por quê? Perdas acima de 5% para um mês são consideradas perda grave. Aqui a questão identificou que é uma perda significativa porque não passou os 5%. Tá? Então você tinha que conhecer esse limiar aí para você não se perder.
Então, o percentual de adequação ao percentil 50 da circunferência muscular do braço, que é aquela que você obtém por aquela fórmula do π, lembra? Mede o braço, que é a circunferência do braço, depois joga numa fórmula com um π, 3,14, né? E da prega cutânea tricipital, que verifica a gordura da parte de trás do braço, por isso tricipital, são respectivamente 92% para a circunferência, que é considerada eutrofia, e 85% para a circunferência muscular do braço, que é considerada desnutrição leve, tá? Abaixo de 90%. Então a questão correta, que a resposta era a letra D. A perda de peso é considerada significativa e o valor de CMB de eutrofia e de prega cutânea tricipital, desnutrição leve. Então ela fez essa leve jogada aqui com o 5% ali da perda. A banca, ela quer pegar você no pulo realmente, né? Próxima questão. Vários métodos podem ser utilizados para avaliar o consumo alimentar de indivíduos, sendo o questionário de frequência alimentar um deles. Aqui a gente tem o famoso QFA, questionário de frequência alimentar. Lembra das técnicas de coleta de anamnese alimentar? Que a gente tem o recordatório 24 horas, o questionário de frequência, o diário alimentar, a história alimentar, o diário alimentar pesado. Enfim, são técnicas de coleta de dados para saber como que seu paciente está se alimentando. Dentre essas ferramentas, a gente tem o questionário de frequência alimentar. Sempre os concursos vão trazer pelo menos uma questãozinha sobre inquéritos alimentares. Seja um recordatório, seja um questionário, então é muito importante que você estude e foque nesse assunto. O QFA é aquela ferramenta que traz um monte de alimentos, uma lista de alimentos, e ele pergunta a frequência com que o seu paciente consome esses alimentos. Então, por exemplo, qual a frequência que você toma leite? Ah, nunca. Uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez no ano. Então você vai anotar a frequência, por isso que ele chama questionário de frequência alimentar. É diferente do recordatório de 24 horas, por exemplo, que você pergunta para o paciente o que ele comeu ontem. E para o diário alimentar, que você pede para ele anotar tudo que ele comeu, como se fosse um diário mesmo. O questionário de frequência é diferente porque ele verifica a frequência alimentar. Então vamos assinalar a alternativa, como diz a questão, correta. Letra A. Pode ser usado para estimar o valor energético total da dieta e a ingestão de macronutrientes. Não. Porque geralmente o questionário, olha só como ela pergunta, o questionário de frequência alimentar não traz quantidades. Ele apenas pergunta a frequência, tá? Então você não consegue estimar o valor energético porque ele não pergunta quantidade. Ele pergunta assim, você tomou leite? Você toma leite? Sim, todo dia. Mas não te pergunta se você toma o leite 1 copo, 2 copos, 5 copos. Por isso que não dá para estimar, tá? Ah, professor, mas tem questionários que trazem quantidades. Sim, concordo, mas aí ele seria um questionário quantitativo, teria uma palavrinha aqui, ó, questionário quantitativo de frequência alimentar, o que não é o caso, porque não está escrito, é o questionário clássico mesmo. Então a letra A não é, tá? Questão B. Pode ser usado para estudar a associação de alimentos ou nutrientes específicos com alguma doença. Corretíssimo. Sabe por quê? Porque o questionário de frequência ele é muito utilizado para verificar a associação de alimento e doença em alguns estudos. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão em uma instituição de longa permanência com alguns idosos e aí vocês querem estimar a prevalência de osteoporose. Então vocês vão ver quantos daqueles idosos que estão ali têm osteoporose. E aí para você associar com a alimentação, será que esses idosos com osteoporose comem menos cálcio? O melhor tipo de ferramenta para fazer essa associação é o questionário de frequência alimentar, que é o QFA. Porque aí você vai ver qual a frequência que eles consomem alimentos ricos em cálcio e associar com a osteoporose. Então sim, a questão B era verdadeira, tá? Essa que vocês deveriam marcar. Vamos ver o erro das outras? Questão C.
fornece uma completa e detalhada descrição qualitativa e quantitativa da ingestão alimentar. Tá vendo o erro aqui? Ele não fornece quantidades. É só qualitativo mesmo. Questão D. Identifica tipos de alimentos e preparações consumidos, bem como os horários das refeições. Também não. Esta é uma desvantagem do método de QFA. Ele não mostra horários. Ele só verifica a frequência. Eu não consigo saber, por exemplo, qual é o horário que ele come o pão, qual é o horário que ele toma o leite. Não pergunta isso no questionário, apenas a frequência. E letra E. Requer um nutricionista altamente treinado para sua aplicação, mas independe da memória do indivíduo avaliado. Falso. Você precisa da memória. Se eu te perguntar, por exemplo, com a frequência que você come arroz, fica mais fácil, talvez todo dia. Mas se eu te perguntar qual a frequência que você come macarrão instantâneo, você precisa puxar na sua memória, se não for algo tão frequente assim para você, né? Então, letra B, correta, a 48. A próxima questão, ela fala de deficiências nutricionais. Então, ela diz o seguinte: as mudanças nos padrões alimentares vêm repercutindo de forma intensa nas condições nutricionais da população brasileira. As alterações no estado nutricional mais comumente observadas são sobrepeso e obesidade. No entanto, é de extrema relevância reconhecer as principais doenças carenciais nutricionais que afetam a nossa população. Então ela pergunta sobre carências nutricionais. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. Aqui vai uma dica que eu sempre dou para os meus alunos. Toda vez que você ler uma questão, verifique o que está pedindo. É incorreta ou é correta? É a primeira coisa que você faz depois que lê a questão, verifica o que eles querem. Porque muita gente erra aqui. É aqui que você erra. Você acha que está falando de correta, mas é incorreta. Você acha que está falando de incorreta, mas é correta. Se você ler atentamente, grifar, circula, marca, como eu estou fazendo aqui, ó, incorreta, você diminui as chances de errar, né? Então vamos lá. Ele traz várias deficiências nutricionais, pede para você marcar qual não é uma grande deficiência nutricional no Brasil. Anemia ferropriva, sim, é uma das principais doenças carenciais nutricionais. Baixa quantidade de vitamina A, hipovitaminose A também. Bócio também já está melhor do que antigamente, né? Na época dos nossos pais e avós era muito mais frequente ter bócio, hoje não, devido a uma política pública de iodação do sal. Lembra? Todo sal no Brasil deve ser iodado para evitar o bócio. Desnutrição também, embora a gente tenha bastante sobrepeso e obesidade, mas a desnutrição ela é bastante prevalente, né? A única que não se encaixa como uma das principais doenças carenciais é a anemia falciforme. A anemia falciforme ela é bem menos comum que a anemia ferropriva, por exemplo. Se a gente falar de anemia ferropriva como é a letra A, ok, realmente ela é muito prevalente. Agora, a anemia falciforme, ela é bem menos frequente, não vou dizer rara, mas bem menos frequente do que a outra anemia. Então, a letra E era a correta. E, por fim, a última questão do vídeo de hoje, que é a deficiência subclínica de vitamina D, tão famosa agora, né? Todo mundo fala de vitamina D, todo mundo tem deficiência, parece, da vitamina D, porque ela é bem polêmica mesmo. Então ela tem sido evidenciada em vários grupos populacionais do Brasil e seu tratamento, por vezes, envolve a suplementação com ergocalciferol ou colecalciferol. Entretanto, na suplementação, o nutricionista deve respeitar e se ater ao nível máximo de ingestão tolerável, que é o Tolerable Upper Intake Level, que é o UL. Lembra lá das DRIs? Em algum momento da sua faculdade você aprendeu o que era uma RDA, uma EAR, uma AI e uma UL? Outra dica para vocês. Vira e mexe, os concursos cobram conceitos de RDA, EAR, UL e AI. Sempre tenham na ponta da língua qual é a diferença entre esses quatro, tá bom? Depois eu posso até gravar um vídeo mostrando a diferença entre elas. Mas aqui neste concurso a IBFC fez diferente. Ela não cobrou conceitos do que era uma UL. Ela trouxe uma vitamina para você marcar a questão qual era a quantidade máxima de vitamina D por dia. Porque a UL nada mais é do que isso. A UL é o nível máximo.
o quanto que a gente pode comer de um nutriente, ou suplementá-lo, enfim, sem trazer danos à saúde daquele paciente. Isso é o L. E quando a gente fala de vitamina D, a L da vitamina D, alguns devem conhecer, 4.000 UI. Eu confesso, gente, que eu não lembro questões de microgramas, eu já vou logo na UI da vitamina D, porque eu sempre prescrevo a vitamina D em UI. Então, aqui no caso, a única é 4.000 UI, letra D, a correta. Tá? Isso é um fato bem importante, porque eu vejo alguns nutricionistas prescrevendo mais do que 4.000 UI por dia. Não pode. Nossa legislação nos permite apenas prescrever no máximo 4.000 UI por dia. Ah, professor, e aquelas prescrições que vão de 50.000 UI, por exemplo? Mas são prescrições semanais. Tá? Às vezes o paciente toma um comprimido de 50.000 UI na semana e vai tomar só na outra semana. Isso quem prescreve é o médico, é uma prescrição médica. Nós, nutricionistas, quando fazemos suplementação da vitamina D, no máximo 4.000 UI por dia, ok? Essa foi a parte 1 das questões comentadas da EBSER. Logo mais eu publico a parte 2 para a gente seguir com as questões de nutrição da EBSER para você garantir sua aprovação. Até mais!